Fala aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui do Marketing para Mentirosos. Galera, essa aula é uma aula especial, porque essa aula eu nem planejava dar agora e nem sei se nesse modo, mas eu acho que é importante eu falar sobre isso para desmistificar para todos vocês que me perguntam, afinal, como eu faço minha meditação? Eu imagino que todos vocês imaginem que eu fique em uma posição de yoga, assim, sendo que eu vivi a vida inteira, desde os 7 anos de idade, no computador, e se eu fico assim, acho que 1 minuto, eu já sinto dor nas costas, dor em todo o meu corpo. E não, pessoal, bom, logo de cara já digo que eu vou ensinar nesse capítulo só os princípios básicos que vocês precisam saber para ter uma boa meditação. E eu queria dizer também que esses mesmos princípios básicos vocês poderiam obter, principalmente aqueles cursos que o pessoal vende de memorização, de aprendizagem rápida, ou se vocês fizerem qualquer tipo de viagem ao mundo budista, ao mundo hindu, eles também comentam sobre isso, tá? Então o que eu vou falar aqui, pessoal, é um segredo principalmente para a sociedade ocidental. Muita gente não leva isso em consideração, porém é uma ferramenta muito poderosa, e é tão poderosa, pessoal, que, bom, vocês veem na própria Bíblia, para quem acredita ou não, Jesus saía de perto de todos e ia meditar. Ele ia para o deserto, ele ia para onde for, ficava 40 dias. A gente vai falar sobre jejum também, é óbvio, mas não agora. Então, assim, pessoal, o poder da meditação é um poder tão forte que até para mim é meio ruim querer distribuir isso na internet. A gente sente um pouco de pena de distribuir, porque, querendo ou não, pessoal, quem é mais poderoso nesse mundo é quem tem mais sabedoria, né? É quem tem mais controle sobre o que está acontecendo. E é óbvio que compartilhar tudo isso, eu estou dando para vocês coisas que vocês provavelmente não vão encontrar nesses cursos aí que ensinam a ficar rico ou que ensinam prosperidade. Muito provavelmente, ou porque as pessoas não sabem, ou porque as pessoas não querem falar. Então, vamos lá, pessoal. Só que, antes de mais nada, como sempre nesse curso, eu vou aproveitar algumas conversas. Como eu sei que eu vou lançar esse curso outra vez, óbvio que vocês foram os que pagaram mais barato, cada vez vai ficando mais caro. Algumas coisas eu sei que vão ser padrão, então, além do Telegram, que a gente tem um grupo, eu vou botar algumas conversas aqui, sem botar o nome de ninguém, sem identificar, tá? Porque eu sei que isso vai acontecer com todos. Então, cara, esse cara falou que sentiu muita raiva, que desde o começo do curso tem buscado consciência, não xingar, mas ontem explodiu, sozinho em casa, xinguei pra caralho, senti muita raiva, blá blá blá, falei muita coisa em casa, claro que essa energia fica no ambiente por um tempo até se dissipar, mandei todos tomar no cu, que seja, vai contra as leis universais? Pessoal, na verdade, a gente recebe tudo que a gente emite, tá? Então, eu botei do lado uma escala de gráfico, né, que foi feita por acho que esse cara é americano, não sei. E eu achei ela muito legal, tá? A escala de consciência humana, né? E eu achei muito legal, principalmente por mostrar que a raiva, pessoal, ela é melhor que a vergonha, ela é melhor que a culpa, ela é melhor que a tristeza. É óbvio que sentir raiva traz colaterais pra gente. Só que, pessoal, a pior coisa que vocês podem ter dentro de vocês é culpa, tá? A pior coisa que vocês podem ter dentro de vocês é se sentir envergonhados, tá? Então, assim, vocês fizeram besteira, tudo bem, o próximo print mostra muito bem isso. Vocês fizeram besteira, pessoal, Mário, colocando em prática o que ensinando no começo, me mover, tá? Ansiedade, compulsão gigantesca. Ter vivido, muitas coisas estavam fluindo semana atrás, mas a ansiedade e compulsão só aumentando, me masturbei quase todo dia, joguei, comi só merda, tá? O cara se estragou, né? Tá, é resistência natural que todos vão passar por isso. Você não tem raiz na nova pessoa que você quer se tornar. Então a velha volta sempre que você abaixar a guarda. Na verdade, pessoal, vocês estão criando uma árvore nova. A árvore velha ainda persiste dentro de vocês por um tempo, até que a árvore nova seja tão grande que ocupe todo o espaço que aquela velha estava tomando, tá? Pessoal, vocês
é natural. Se você compreende o processo, você não se culpa. Se você cair no ciclo da culpa, você se mantém preso. Segue o jogo de novo, assiste tudo de novo, faz processo. Relaxa também, que se vitimizar na fraqueza não ajuda em nada. Basicamente é o seguinte, galera. Esse curso tá aí, vocês já compraram, vocês podem assistir 1000 vezes. Não acho necessário, e também não acho necessário assistir mais que uma aula por dia. Só que é o seguinte, pessoal. A culpa só vai manter vocês numa vibração baixa. Tá? Eu não estou falando da vibração do cérebro, eu vou falar disso nessa aula. Eu estou falando da vibração de consciência, da vibração de espírito, pessoal. Da vibração do nosso ser. Tá? Não estou falando do nosso cérebro, estou falando do nosso ser por completo. Tá? Então, assim, vocês manterem a vibe baixa, sentindo vergonha, culpa, tristeza, não vai ajudar vocês em nada. Tá? E quais são os poderes que vocês têm, pessoal? O perdão, não julgar o próximo, e um outro poder que a meditação traz pra gente, pessoal, que é o que eu vou falar nessa aula. Tá? Então vamos lá. Galera, para que vocês entendam meditação, vocês precisam entender o nosso cérebro. Por quê? Porque a meditação, na verdade, você vai usar o seu cérebro de uma maneira diferente da que você está habitual quando acordado. Aí você fala, mas Mário, como que funciona o meu cérebro quando eu estou acordado? Pá, aí a gente vai falar das ondas cerebrais. Mas vocês que me acompanham desde 2016 sabem que eu só solto conteúdo à noite. Sempre perto da hora de dormir. Vocês que me acompanham há 3, 4 anos já sabem disso. 3 anos, né? Você nunca reparou isso? Provavelmente já repararam. Então, por que eu faço isso? Por que esse é o melhor período para mudança? Tá? Na verdade, é o melhor período para a grande maioria das pessoas. No mundo ocidental ainda, eu diria que quase todas. E eu vou explicar o porquê. Obviamente, tem a ver com ondas cerebrais. Então, pessoal, eu fiz esses slides bem mais cedo hoje, então não está tudo na minha cabeça. Eu vou dar uma lida e vou explicar para vocês. Então, basicamente, nesse slide, pessoal, eu estou falando de 2 processos que acontecem no nosso cérebro. Lembra que eu falei que tudo é energia? E que, na verdade, a energia ao mesmo tempo é onda e ao mesmo tempo é partícula? No nosso cérebro também, pessoal. A gente tem um processo que é elétrico, tá? Que gera um campo eletromagnético e que possui frequência, ou seja, são ondas. Nosso cérebro tem um processo eletromagnético e esse processo você pode analisar, você pode observar através das ondas que se formam, por exemplo, num eletroencefalograma, que é um exame que todos vocês podem fazer no convênio médico para ver se vocês não têm, de repente, nenhuma doença, como os nossos médicos avaliam. Tá? E tem também o processo químico, que é, no caso, os neurotransmissores, que no caso são a dopamina, a serotonina, eles se conversam, eles se comunicam, tá? Os nossos neurotransmissores. Esse seria um processo que eu poderia falar de partícula. Tá? O que eu vou me focar hoje é no processo eletromagnético, porque é o processo primário para quem quer entender a meditação. Tá? O processo químico ele vai refletir o processo elétrico que está acontecendo. Mário, da onde vem? Galera, a gente vai falar disso talvez nem nesse curso, quando a gente conversar sobre as dimensões e tudo mais, que leva a pressupor existir num campo de espaço e tempo, e é uma brisa muito maior, então vamos só do básico, eu botei lá em cima, é só o básico, é isso que vocês têm que entender. Então, no seu cérebro acontecem 2 processos muito importantes, 2 tipos de processos, o elétrico e o químico. Tá? O químico, por exemplo, quando você vai num psiquiatra, ele vai te dar um remédio que vai afetar o seu processo químico. Se você tem um problema interno na sua alma, no seu espírito, no seu ser, um trauma muito grande e tudo mais, isso pode te ajudar no processo químico para você não se suicidar, para você não fazer uma besteira. Mas, obviamente, isso vai desregular todo esse eixo entre a harmonização do elétrico e do químico, que é ruim. Tá? O mesmo acontece com drogas e com qualquer outro tipo de coisa, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco.
O que é ruim, pessoal, sempre é se você se viciar em algo. Se você, por exemplo, eu já fumei, eu já bebi pra caralho. Vocês me conhecem desde 2016, cara. Vocês sabem tudo que eu fiz, desde a altura até a mais ou menos queda. Eu não vou dizer que foi uma queda, porque se eu comparar com a vida de qualquer outra pessoa, minha queda foi quase que um luxo, né? Mas vamos chamar assim. Então, assim, pessoal, o vício, pessoal, é uma coisa que com certeza afeta o funcionamento do seu cérebro e com certeza vai afetar a sua vida. E vamos lá. Pessoal, então a gente vai começar com as ondas cerebrais. Basicamente, a nossa ciência atual consegue compreender que o nosso cérebro ele consegue trabalhar em 5 tipos de ondas cerebrais, 5 grupos de ondas cerebrais, tá, pessoal? É assim que é definido pela ciência e é muito legal isso aqui que eu vou passar para vocês. Muito bacana mesmo. Então, pessoal, vamos começar pela onda beta, tá? Ciclo entre 12 e 25 Hz. Tem gente que trabalha em unidade diferente, diz que até 30 Hz você está trabalhando em beta. Você pode ver isso no eletroencefalograma. E assim, galera, não se preocupem se um material que você buscar na internet diz que é 15, que diz que é 30, isso aí não importa muito, tá? O que importa são os grupos e as possibilidades que você tem dentro de cada, vamos dizer, frequência, funcionamento do seu cérebro, tá? Então vamos lá, pessoal. Quanto mais atividade cerebral, estresse, maior os hertz. Então assim, se você está com muito pensamento na cabeça, se você tem uma porrada de pensamento que veio do nada, tá? Seu cérebro trabalhando, se você está com um monte de imagem no seu cérebro trabalhando com mais hertz, tá? O beta é quando você está basicamente acordado. Nós, acordados, principalmente no mundo ocidental, pessoas comuns, tá? Estamos 90 e poucos % do tempo em beta, funcionando o estado beta, tá? O estado beta, ele é horrível para meditação, ele não é muito bom para aprendizado também. Você já parou para perceber que às vezes na escola, quando você está lá, todo mundo, você não consegue prestar atenção, você tem às vezes déficit, você tem problema para memorizar, problema para se focar? Bom, você está trabalhando muito no beta. Você briga consigo mesmo, não tem foco, isso durante a meditação. Por que é horrível para a meditação? Porque quando você está tentando meditar no estado beta, vai vir aquela voz que vai começar a te encher o saco, vai vir aquela voz que vai... O que você está fazendo? Que porra é essa? Quanto maior a frequência, vamos dizer que mais material é. E a meditação, ela trabalha num campo da imaterialidade. Então, quanto menos frequência, tá, melhor é para a meditação. Calma lá que eu vou explicar tudo isso. Então, assim, pessoal, por que eu não posto o meu material durante o dia? Porque, para mim, se você pegar os meus vídeos e assistir no seu trabalho, eu não acho que você vai ter tanto proveito quanto se você assistir quando estiver deitado na tua cama no seu celular. Ou quando você estiver perto de dormir, tá? O momento perto de dormir, eu vou explicar no próximo slide, provavelmente, é um dos momentos onde, na civilização ocidental, a gente tem a maior chance de aprender, meditar, memorizar, e é um momento muito importante até para o nosso dia seguinte, tá? Então, basicamente, pessoal, a onda beta é a onda que a gente fica quase todo o tempo que a gente está acordado trabalhando. O nosso cérebro, se a gente medir ele, se eu medir meu cérebro agora, eu provavelmente vou estar trabalhando no beta, tá? Talvez não agora, porque eu estou bem tranquilo, mas na hora que eu estou no meu trabalho, por exemplo, ou na hora que eu estou andando na rua, que seja, tá? Eu estou no beta. A onda alfa, pessoal, tá? Ela vibra um pouco mais baixo que a beta, tá? Entre 8 e 12. Quando você diminui sua atividade cerebral e foca-se apenas em uma coisa, então, quando você está cansado, por exemplo, você acabou de chegar do seu trabalho, você está cansado, você vai para sua cama, ou você vai para o sofá assistir uma TV, você está meio assim, ó. Só que você está consciente, tá? Você está entrando em alfa. Você perde a atenção do ambiente, eu escrevi meio mal, mas você perde a atenção do ambiente, você entra para dentro de você abaixa as suas imagens cerebrais, você abaixa a sua frequência de pensamentos,
tá? Eu escrevi muito mal esse slide, desculpa, então eu vou explicar melhor do que está escrito. Basicamente, pessoal, a alfa, quando você está em alfa, quando você está naquele estado de pré-sono, ou quando você se coloca nesse estado de pré-sono, tá? Pessoas que treinam a mente, monges, esses hindus, o pessoal mais oriental trabalha bastante com isso. É bem mais avançado nisso que o pessoal do Ocidente. Os próprios judeus, no caso de Jesus, que era um cara que meditava bastante, era um cara fera nisso. Acho que ele conseguia algo maior que isso. Mas para nós, pessoal, se você tenta meditar durante o dia, você tenta meditar num ambiente onde está seu pai, sua mãe brigando, você tenta meditar num lugar que você não consegue calar o seu cérebro, ou seja, diminuir a frequência do seu cérebro, certo? Você não consegue efetividade na meditação. Se você fica numa posição que você sente dor, que você não gosta, essas posições que o pessoal vê, como eu sinto dor, eu não consigo meditar. É por isso que eu faço deitado. É por isso que eu faço na posição que é mais confortável para o meu corpo. Porque se eu faço algo quando eu estou desconfortável, tá? Além do processo eletromagnético, o meu próprio processo químico, o meu corpo vai sentir dor. E eu não vou conseguir o quê? Meditar, sentir prazer, eu não vou conseguir me conectar com as imagens que eu quero enxergar na minha mente. Se for uma meditação induzida, né? Uma meditação que a gente pode chamar de guiada, tá? Então, basicamente é o seguinte, pessoal. As pessoas, no geral, aqui no mundo ocidental, elas não se aproveitam desse estado cerebral. Tá? E quando elas se aproveitam, elas usam esse estado alfa para assistir novela, para assistir televisão falando de assalto, para assistir desgraça, tá? Para ouvir o parceiro xingando, para pensar coisa ruim e ir dormir. A gente entra naquele ciclo de coisas ruins. Então, basicamente, pessoal, o truque, se você comprar qualquer curso de aprendizagem relâmpago, leia 300 mil livros, eles vão te ensinar, na verdade, eles vão falar que você precisa aprender a entrar em estado alfa, tá? Induzido. Você entra em estado alfa induzido porque você pode induzir o estado alfa, é o estado mais fácil de você induzir do que os próximos estados que eu vou passar, aonde você consegue entrar numa oportunidade de meditação. Seria igual quando você treina musculação e o pós-treino seria a oportunidade de você dar nutrientes porque você rompeu suas fibras musculares. É isso que dizem alguns fisiculturistas. Então, para a meditação é a mesma coisa. Quando você se coloca no estado de pré-sono ou no estado de relaxamento do corpo e da mente, você entra no estado alfa, você pode usar isso para meditar. Você pode induzir coisas que você quer na sua vida, né? Eu vou falar mais para frente sobre o presente, passado e futuro, mas você induz o que você quer para sua vida, você pode buscar ouvir o seu corpo, ouvir o seu espírito, ouvir o que está acontecendo dentro de você, de repente algum trauma, alguma coisa que está te bloqueando e você não consegue enxergar, aparece nesse momento, tá? E a gente enxergando, a gente tendo razão, a gente consegue subir na nossa escala de frequência. Tá? Você tendo razão, você aprende a compreender. Você compreendendo, tá? Perdoando e fazendo todo o processo, vamos dizer, positivo, você supera essa fase. Então, basicamente, esse é o estado alfa, tá? É um estado criativo e é um estado pré-sono. Você está consciente e você não está dormindo, tá? Porque se você estiver dormindo, você provavelmente está indo para o estado... tá falando aqui, por exemplo, do estado alfa ainda. O estado alfa, existem diversos treinamentos, budistas e monges estudam e praticam isso. Por exemplo, como é que você pode induzir o estado alfa? Sons da natureza, sons com baixa frequência, né, baixa batida por minuto. Vários sites gringos tem um negócio chamado BPM, que é batida por minuto. Cara, nem sei se é gringo. Mas, bom, se você pega uma música clássica, por exemplo, é uma música que, tendo baixas batidas por minuto, ela te coloca no estado alfa. Música clássica. Focar no agora, no silêncio, calar a mente, meio óbvio. Fechar os olhos, isso é legal.
Tem um pessoal mais hinduísta que diz dos chakras e tal, que eu faço isso às vezes e funciona para mim, tá? Se você fecha os olhos e tenta induzir todo o seu foco, tá? Tem uma nova cultura que vocês podem pesquisar que chama do Mindfulness, que é a galera... Bom, a gente pode falar disso mais pra frente, vocês podem pesquisar. Mas, basicamente, pessoal, se você... É que tem gente que não gosta disso, acho que eu tô entrando numa questão muito religiosa, e eu não quero fazer desse curso um curso religioso, tá? Eu quero fazer desse um curso matemático. Pra mim, funciona. Então, as pessoas dizem dos chakras, chakra, terceiro olho. Então, pra mim, se eu foco na minha respiração, ajuda pra caralho. Se eu foco minha visão nesse ponto aqui, eu foco ela. Tem gente que diz para você imaginar um fogo, imaginar algum elemento, principalmente fogo. Você também consegue induzir o alfa, tá? Tem vários exercícios, vocês podem pesquisar como induzir o estado alfa, como induzir a frequência alfa cerebral, métodos de meditação. Basicamente, pessoal, tudo que funcionar na meditação funciona no estado alfa, tá? Para a maioria das pessoas. Por que para a maioria das pessoas? Porque existem pessoas que conseguem ir mais longe, tá? E com algumas drogas, inclusive. Drogas que digam consideradas pelos homens, né? Não tô aqui para divulgar. Então vamos lá, pessoal. Onda teta, tá? Entre dormindo e sonhando, basicamente quando você tá meio que você tá dormindo, aí você acorda para mijar, sei lá, você acorda rapidinho, você vira pro lado e tal, você tá no teta, que também o pessoal fala de sono REM, né? Então, basicamente é o seguinte, estado que ocorre quando você tem movimentos durante a noite, não é o sono profundo, tá? O sono profundo é o próximo. Você pode entrar nesse ciclo de sonho vívido, tá? Após almoçar. Então, você dormiu depois do almoço e você tem um sonho vívido, que você consegue se lembrar, um sonho muito real. Você está no teta. Seu cérebro está funcionando, se você pegar lá o medidor, você vai estar no estado teta, tá? Existem pessoas... Tá, o principal. Existem pessoas que conseguem ficar conscientes no estado teta. Geralmente, no teta, a gente já não está consciente. Óbvio que quanto mais alta a frequência, mais consciente a gente está. Então, se o cara estiver lá, vamos dizer, no 7 com 8 Hz, então ele está entre o teta e entre o alfa. Tem gente que consegue entrar no estado teta e ficar consciente, tá? Quanto mais baixo você conseguir entrar, mais poderoso é o processo. Então, assim, se você pensa que o alfa é poderoso, tá? O teta é mais poderoso. Só que a gente está vivendo, a gente não aprendeu isso na escola. Nossa educação não foi baseada nisso. Nossa educação não foi baseada em nós. Foi baseada no que eles jogaram para a gente decorar, para a gente acreditar como verdade. Foi o que o nosso professor, que às vezes nem teve atividade nenhuma, além de saiu da faculdade lá que ele fez e tá aí cagando as regras pra gente, de coisas que às vezes ele nem refletiu sobre o que ele tá falando. Eu posso falar sobre matérias como, sei lá, sociologia, tá? Podia falar de coisas ainda mais graves, mas não é o foco do curso. Então, assim, pessoal, a gente não aprende isso. Então, para nós, tentar meditar no teta é muito difícil. Você pode meditar no alfa e perceber que você está entrando numa paralisia de sono, né, que é aquele estado que você já está meio que você já não está dominando seu corpo, e continuar consciente meditando. Bom, maravilhoso. Vamos dizer que a prática leva à perfeição. Eu faço isso deitado, porque deitado para mim sempre me deu mais prazer, então vocês podem treinar isso, tá? E, tá, o estado de sono profundo, estado delta. Pessoal, também tem como você atingir o estado delta consciente, tá? Tem como você vibrar seu cérebro no delta de maneira consciente. Como que é a maneira mais fácil para nós, mortais do Brasil, educados? Oh, Deus é foda, né, meu? Pessoal, existem drogas que fazem isso. Ai, Mário, que drogas? Pô, pessoal, eu não quero que vocês usem nada, tá? Principalmente de maneira arbitrária e muito menos em cultos aleatórios, tá? Pode ser muito pior. Mas assim, pessoal, eu não vou negar a informação para vocês. Vocês podem atingir isso através da meditação,
Bom, existem relatos de pessoas que meditaram dias e dias seguidos e elas conseguem manter o funcionamento delta em vigília. Tá? Bom, eu já vi isso. E no Brasil, eu só vejo isso entre os praticantes da ayahuasca. Tá? Daquela frase famosa, um é tudo, tudo é um. Bom, basicamente tudo é energia, nós já sabemos que tudo é energia, tudo tem elétron, tudo, a gente se alimenta de elétron, nós somos eletrônicos, né, como dizem. Nós temos um campo eletromagnético, tá? O planeta Terra tem um campo eletromagnético, tá? Então, assim, pessoal, não façam nada sem nenhum tipo de necessidade. Vocês não precisam alcançar o estado delta forçado, tá? Se vocês não conseguem nem controlar o estado alfa, isso pode ser muito perigoso. É perigoso. Tem gente que toma essas coisas e fica e pessoal, fode a pessoa, tá? Não tô querendo botar medo, mas não forcem, treinem no estado alfa, tá? É um estado de muito poder. A meditação, pessoal, eu falo não só porque, bom, eu tenho prova na minha vida. A meditação, pessoal, é uma das coisas mais poderosas que o ser humano tem. Você pode fazer muita coisa no seu dia a dia. Agora, quando o universo faz por você, quem para? Quando as coisas acontecem, independente do seu processo físico, quem para? Quando tudo ao seu redor acaba conspirando ao seu favor, quem para isso? Pessoal, te garanto que isso tem total relação com a meditação, tem total relação com o controle do seu cérebro. Eu tenho 100% de certeza nisso, pessoal. Eu sou um cara que, quando eu falo de algo que eu não consigo provar, como por exemplo, eu não consigo provar o primeiro slide. Isso aqui, pessoal, eu não consigo provar para vocês, tá? Tanto que eu até boto escala de David Hawkins. Não consigo provar. Tem meu logotipo porque eu uso num material meu. Mas assim, pessoal, faz sentido para mim, tá? Faz muito sentido, porém eu não consigo provar. A meditação, pessoal, as ondas cerebrais, você consegue provar qualquer exame que nem eu falei, de eletricidade. Então, pessoal, você consegue pegar isso, tá? E realmente quantificar. Eu sou um cara racional e crente ao mesmo tempo, pessoal. Eu sou muito crente. Eu creio muito em muitas coisas. Eu sei que eu uso muito pouco. Imagina, eu tô falando de 30... Eu vou falar agora da próxima onda, que é a mais legal de todas. Mas ele tá falando de 30 Hz, 40 Hz. Quando eu falar da onda gama, 1 Hz. Pessoal, a gente consegue vibrar muito acima disso. E se o nosso cérebro conseguisse captar dentro dessas vibrações muito superiores, trabalhar numa vibração, numa frequência muito superior, o que a gente não poderia fazer, cara? É loucura. Pura loucura, pessoal. Então a gente tem um poder gigantesco, a gente está aprisionado. O que eu estou falando é baseado em estudos em todos os humanos, mas provavelmente eu imagino que se pegasse o cérebro de Jesus na época que ele estava aqui, teriam coisas muito mais magníficas do que o que a gente tem hoje quantificado, tá? Mas isso é uma brisa desnecessária para vocês agora. E, pessoal, eu vou falar da última onda, né? Então, pessoal, a onda gama é quando a gente tem os insights. Sabe quando a gente pega um bloco de informações ao mesmo tempo? Talvez vocês não tiveram isso, ou talvez vocês tiverem em algum momento, ou talvez vocês tenham várias vezes. Eu já tive um momento na minha vida que eu tive muito insight seguido. Isso, se a gente medir, são as ondas gamas. Elas trazem uma enorme quantidade de informação num curtíssimo período, tá? Ela dá um pico, certo? E, geralmente, quando você tem um pico de onda gama, você tem várias ideias ao mesmo tempo de um processo inteiro. Você vê um negócio, de repente você vê algo que você pode fazer, você vê um trabalho, você vê algo por completo num espaço de tempo tão curto que você fica assim, é como se enfiasse uma informação dentro de você. Quando eu tenho essas coisas, eu sinto até que é tipo algo divino, algo que foi me dado. Pá, tive um pacote de informação. Muitas coisas na minha vida que eu realizei veio no gama, tá? Veio quando eu tava... Quando eu recebi todo o pacote de uma vez. O gama, ele é uma frequência mais alta que o beta, só que tem uma diferença. O beta, ele tá atrelado ao estresse, tá? No gama, você não tem o estresse atrelado. Por exemplo, se você está estressado no trabalho,
quanto mais você está estressado, maior é o seu beta. No gama, você não tem o estresse, você tem uma grande quantidade de informação boa chegando até você, um bloco enorme de informação chegando muito rápido. Tá? Esse é o gama. Tá? Então, basicamente, pessoal, algumas pessoas treinam para ter bastante gama. Eu já não acredito nisso. Eu acho que o gama ele é um merecimento nosso. Quando a gente está relaxado, confiante, quando a gente está numa vibração de consciência alta, quando a gente está bem, a gente recebe esses pacotes por merecimento. Tem gente que treina, se treina, eu imagino que seja isso. Você tenta ficar o máximo possível de tempo numa vibração altíssima, e numa vibração altíssima você recebe grandes pacotes de informação muito rápido. Tá? Por isso que se você perguntar para mim, Mário, você prefere ler muito ou meditar? Eu prefiro meditar. Você prefere ficar procurando no Google ou meditar? Eu prefiro meditar. Não nego que procurar no Google, procurar informações no que tem disponível hoje no mundo é muito bom. Só que, pessoal, a meditação é algo que as pessoas desconsideram com um enorme poder. E o nosso cérebro, pessoal, é a coisa mais potente que existe em todos os animais. Tá? Então, pessoal, quanto mais limpa a sua mente, melhor você vai usar a sua mente. Por que isso? Quanto mais limpa está a sua mente, você está vibrando, você está trabalhando com menores hertz, você está mais possibilitado de entrar num estado de meditação, num estado alfa. Se você conseguir trabalhar ou estudar no alfa, consciente, isso é muito criativo. Várias pessoas usam drogas para tentar mudar a frequência do cérebro para ter criatividade. Tá? Eu não preciso nem falar que drogas são essas. Vocês conhecem. Quanto menos tempo você gastar julgando, culpando, chorando, melhor você vai usar sua mente. Pessoal, tudo que for vício, tudo que for droga tem um colateral, tá? Eu não acho que vale a pena você tentar forçar algo sempre, tá? Não acho que vale a pena você tentar forçar algo que vai te tirar do eixo, tá? Entendo que vocês todos têm seus momentos de vida, mas quanto mais limpo, muito melhor, tá? O resultado limpo é muito melhor. Sem roubar é muito melhor. Tá? É muito mais efetivo. Tá? Ter uma mente limpa é muito melhor. Usar a mente a partir do estado alfa é a única forma de uma meditação eficiente. Ou seja, tentar meditar no beta não dá. E quando você tem um bloco de informações, um insight, que é um pico só de gama, você não vai conseguir meditar também, porque você vai ficar maravilhado com o que vai vir. É um presente de pensamento, é um pensamento completo, é um negócio completo que viria para você, por exemplo, estou exemplificando. É por esse motivo também que eu prefiro que vocês vejam meu conteúdo sempre de noite. Isso evita as interferências do dia a dia e é muito mais eficiente. Então, bons treinos, pessoal, pesquisem. O mais básico para meditação é você se focar na sua respiração, tá? Sempre deitado, buscando entrar num estado de alfa. Você pode usar música clássica para isso, você pode usar sons da natureza para isso. Existem várias meditações de frequência no YouTube. E por enquanto é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês, galera. Tchau, tchau. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.